Olá, senhores, bem-vindo ao canal. O que você faria se um dia alguém te convidasse para ir numa balada onde você paga caríssimo para poder entrar e quando chega lá dentro a maioria dos participantes são machos e as poucas senhoras que tem são extremamente disputadas e se for ver nem vale a pena. Mesmo com tudo isso, você iria num ambiente desse só para pisar descalço onde urubu usa tênis, senhores? Porque foi exatamente essa a dúvida que eu tive quando vi essa senhora do vídeo falando como que funciona lá o ambiente que ela gerencia, que é uma casa noturna daquelas que o pessoal já vai pro resumo mesmo e não importa nada, mas o duro questionamento que muitas pessoas fazem é por que alguém pagaria pra ir num ambiente tão hostil desse, senhores? Será que esse é o maior vazio de muitos caras? Jogar dinheiro fora a troco de nada? É exatamente isso que vamos ver a partir de agora e tente não se impressionar com o convite altamente questionável que essa senhora do vídeo aí vai fazer pra nós. Acontece muito das mulheres quando elas vão pro swing, em 2 tempos elas já arrumam um parceiro, que é aqueles bem espertos, e acaba virando par. Eu não tô sendo safado! Então, por essas que tem muito mais homens solteiros no swing do que mulher, porque os caras, em geral, eles são casados, eles vão no swing. E são poucas mulheres casadas que vão no swing sozinha. Existe, mas são bem poucas. As poucas que vai, elas são liberadas pelo marido, são as hot wife. Então, por essas e outras que são mais difíceis você arrumar manager. E a mulher que ela está sozinha no swing, em geral, ela quer curtir com os outros homens. Não que tenha uma mulher ali para estar incomodando na hora da brincadeira. Porque é muito difícil não ser agradável para os dois quando é um manager, entendeu? Então, por essas e outras que as mulheres não optam por ficar com outros homens solteiros em vez de ficar com um casal. Então, que é mais complicado você conseguir uma mulher por manager. Aí, recado dado então, senhores. Para quem se interessa em mais informações sobre o manager, entrar em contato com essa senhora. Inclusive, um grande abraço aí, se eu não me engano, o nome dela é Márcia e ela é proprietária de uma casa dessas lá em Curitiba. E pelo que eu entendi, ela disse que muito mais homens frequentam esse ambiente e as poucas senhoras que vão, assim que elas chegam rapidamente, ela já encontra algum parceiro lá e na maior parte das vezes acaba não sobrando nada pros beta. E eu não sei qual é a intenção da senhora em gravar esse vídeo, mas se for para atrair os rapazes para frequentarem esse tipo de ambiente, eu acho que não vai funcionar muito falar esse negócio que tem poucas senhoras. A não ser, é claro, que o cara faça questão e até goste desse fato de ter poucas mulheres, porque cada um é livre para fazer o que bem entende, né, senhores? Isso aqui não é uma crítica a quem gosta de frequentar esse tipo de ambiente, mas pelo jeito, pelo menos da forma aí que ela falou, pra mim tá parecendo que não compensa. Principalmente se for um cara casado. Imagina só o cara que paga um valor considerável para ter uma experiência diferente, de repente pegar a esposa de um terceiro sem compromisso ali no escurinho, aí quando chegar lá, além de não sobrar nada praticamente, as poucas que tem ele vai ter que disputar com vários outros caras, e o pior ainda se for a esposa do cara. A Márcia aí do vídeo não falou que são poucas senhoras que aceitam frequentar esse tipo de balada? Imagina só se tem uma que consegue convencer o marido que vai ser legal pro relacionamento, eles vão dar uma apimentada, aí chegar lá, o próprio marido tem que disputar a esposa com outros caras. Eu respeito e tudo, não tem problema, mas quem gosta desse negócio já morreu por dentro. Ainda tem que pagar pra ver um negócio desse? É claro que pra senhora do vídeo todo mundo é bem-vindo, até porque esse aí deve ser um vídeo promocional pra incentivar as pessoas a conhecerem pelo menos o ambiente dela, mas se for desse jeito eu não vou. Ou é um negócio mais tradicionalzinho mesmo, igual desprestigiadas nightclub que eu frequento aqui perto de casa, ou então é melhor deixar quieto. E pra falar a verdade mesmo, nem no desprestigiadas vale a pena também, porque não é legal, senhores. A gente vai porque é sem vergonha mesmo e alguém precisa sofrer as consequências de vez em quando, mas o morango não é, porque você nunca sabe se vai ser bem atendido. Em compensação, o valor é sempre o mesmo e só tá aumentando. E além disso também, o arrependimento que dá, pelo menos em mim, toda vez que sou pego na fraqueza, que é esse negócio de pagar pra se relacionar, chega a dar uma tristeza só de lembrar. É claro que na hora ninguém pensa tanto nisso, porque é uma necessidade do ser humano também, né? Uma vezinha por mês, se não for pedir demais. Só que já teve ocasião que eu fiquei com vergonha de mim mesmo depois de ter pagado pelo atendimento. Eu contei até recentemente isso num vídeo, que foi uma vez que eu fui lá no ambiente. Somente a dona Neide, gerente, estava disponível naquele momento. Ela estava com um vestido vermelho extremamente sugestivo, senhores. E eu já tenho uma relação de amizade com a dona Neide, já faz bem
bem uns 2 anos que eu frequento Desgostosas Nightclub e sinceramente não que a experiência foi de todo ruim. A dona Neide, apesar do braço de merendeira, tem as suas qualidades sim, já é uma senhora veterana que já tá fazendo a borboleta paraguaia bem antes de eu nascer e naquele momento de madrugada onde eu fui pego na fraqueza, porque se eu soubesse que só tinha a dona Neide, eu não tinha me dopado de Tadala 2 horas antes, porque isso aí nem faz bem pro coração, mas na hora eu pensei, poxa, tudo bem, vai. Eu já comi torresmo mais peludo na minha vida e não reclamei, por que agora eu vou fraquejar? Não, já que eu tô aqui, a dona Neide vai conhecer a fúria. E pra não deixar a dona Neide chateada também, senhores, falando sinceramente, porque eu não gosto de falar não pras pessoas, eu sei que ela ia ficar chateada e o Herbert e Richard já estavam um osso naquele momento. Eu, depois de ter pensado ali por volta de 5 a 10 segundos, falei pra ela, tudo bem, dona Neide, você venceu. Tome aqui os R$ 150 que eu me lasquei pra ganhar e eu tava guardando pra me relacionar com uma pessoa que eu não ficaria de graça e eu espero que pelo menos a senhora não fique de frescura com a fera enjaulada. Ela falou, tudo bem, meu jovem, se posicione, coloque pra fora e deixa o resto comigo. E claro que eu não vou ficar entrando em detalhes porque o vídeo não é sobre isso, mas no momento eu até esqueci que era a dona Neide, sabia? Ela demonstrou uma dedicação que a gente não vê com tanta facilidade hoje em dia. Além disso, eu tenho que salientar a humildade da dona Neide, toda hora perguntando, quer desse jeito, meu filho? Quer que vira de ponta cabeça? E eu, não, tudo bem, nada de exaltações, mas obrigado por perguntar, porque vai que eu quero que muda. E beleza, foi tudo ali conforme combinado, mas imediatamente após eu colocar os pés pra fora, eu já me arrependi, meu Deus. Pagar R$ 150 pra um atendimento de uma senhora que, embora tenha as qualidades dela, mas ela era muito veterana pro que eu tava esperando naquele dia. Mas pelo menos isso serviu pra eu estreitar meus laços de amizade com a dona Neide. Hoje em dia ela me trata diferente. Já teve dia de eu contratar a profissional lá e passar um pouquinho do tempo, mas não tem problema. A dona Neide faz uma vista grossa, que ela sabe que é a fera enjaulada que tá lá dando o melhor de si, mas que esse foi um dos dias mais vergonhosos de todos os tempos da minha vida foi. A minha filosofia é a seguinte, tudo bem que eu vou pagar pra ter esse tipo de experiência, mas eu gostaria que, se não fosse pedir demais, que fosse uma pessoa que eu não me relacionaria de graça. Alguém mais jovem do que eu, de preferência. Mas como essa, eu acho que já é a terceira vez que eu menciono essa história da dona Neide aqui nos vídeos e ninguém aguenta mais ouvir essa história, então eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você já teve experiências traumáticas assim como eu nesse dia da dona Neide e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Chagas Master Jr., homens desavisados que decidem do nada no meio da madrugada contratar esse tipo de serviço, mas infelizmente a maioria das vezes quando o cara não programa muito bem quem é que vai sofrer as consequências, pode acontecer da única pessoa disponível no momento ser a dona Neide desbeiçado, o bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!